Boa tarde, senhores torcedores do canal Sênio Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Matéria do GE de Marcelo Neves e Ulisses Lopresti, Rio de Janeiro e São Paulo. 21/6, né? De ontem. A negociação para a realização de um amistoso de intertemporada entre Fluminense e São Paulo esfriou e a partida corre risco de não acontecer. As conversas eram conduzidas pela Superbet, patrocinadora master das duas equipes, mas enfrentaram resistência no Clube Paulista. A proposta era realizar um jogo no Maracanã em 12 de julho. A torcida do Fluminense teria o primeiro contato com o atacante Hulk, principal reforço do clube para o segundo semestre. Já o São Paulo enfrentaria um adversário da Série A, algo que fazia parte do planejamento inicial para a intertemporada. Nos últimos dias, porém, a direção do São Paulo mudou os planos para a pausa da Copa do Mundo. Em vez de amistosos com público, diretoria e comissão técnica passaram a priorizar jogos treinos fechados sem a presença de torcedores. A Superbet segue negociando com os clubes e não descarta a realização da partida. Com a saída de Rui Costa, a patrocinadora acredita que ainda pode haver uma mudança de cenário capaz de viabilizar o amistoso. No Fluminense segue o desejo de realizar amistosos para rodagem ao elenco durante pausa do calendário. Além disso, o clube vê os jogos como uma oportunidade para promover o primeiro contato de Hulk com a torcida desde sua contratação. O São Paulo voltou de férias em 17 de junho, enquanto os cariocas se representam na próxima terça, amanhã, dia 23 de junho. As duas equipes realizarão as respectivas intertemporadas em seus estados antes da retomada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do São Paulo está marcado para 22 de julho, contra o Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense também voltaria a campo na mesma data, quando receberia o Bragantino no Maracanã. A partida, porém, deve ser adiada por causa do compromisso da equipe paulista nos playoffs da Copa Sul-Americana, né? Com isso, a tendência é que o tricolor carioca retorne aos gramados apenas em 26 de julho, contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Isso aí eu achei, já estava praticamente tudo acertado, agora o São Paulo dá para trás. E se não der para o São Paulo, arruma outro que seja patrocinado pela Superbet. Parece que tem o América do Rio, que também talvez faça amistoso antes, eu acho que é dia 8, né, de julho, que estava previsto isso, não sei se está certo também. E a Superbet arruma outro clube que seja patrocinado, ou arruma outro clube que queira fazer um amistoso contra o Fluminense. Seria uma boa. Até eu estava pensando nesse amistoso, dia 12 de julho, que seria um troço assim, sem compromisso, sem nenhum peso por 3 pontos. Seria um amistoso para os times readquirirem a forma, ritmo de jogo,
para começar a pré-temporada depois, eu acho que seria uma boa. Eu acho que os dirigentes do São Paulo deveriam rever isso aí, porque é melhor, cara, independente do resultado, ganhando, perdendo, o importante é os clubes entrarem em campo e fazer o amistoso para adquirir a forma, o ritmo, porque os times estão realmente parados esse tempo todo. O São Paulo já voltou dia 17, né? E o Fluminense volta amanhã, dia 23 de julho. Então seria uma boa para os dois times, não vale 3 pontos, ninguém vai perder nem ganhar nada, só o torcedor que for ao estádio para ver os dois times jogarem. Eu não sei por que o São Paulo está dando conta disso. Independente do resultado, mesmo que o Fluminense ganhe, se o Fluminense ganhar de 20-0 ou o São Paulo ganhar de 20-0, não vai fazer diferença nenhuma. Isso aí estão voltando do tempo de férias. Eles têm que readquirir ritmo. O preparo físico já vão estar fazendo. O Fluminense vai estar pior, porque vai voltar só amanhã. O São Paulo já voltou, dia 17. Então, isso aí não muda nada. Não vai ganhar mais pontos no Brasileiro, na Libertadores, na Sul-Americana. Em lugar nenhum, cara. É só para adquirir ritmo. Eu acho que seria uma boa. Foi uma grande ideia da Superbet. Pena que o São Paulo agora está dando para trás. Eu não sei por que isso, sinceramente. É melhor fazer um amistoso assim, que não tem motivo de ninguém entrar para quebrar ninguém, é um amistoso normal. É melhor do que você fazer treinos internos, que aí sim você de repente pode se machucar, que os jogadores que estão na reserva, até os jogadores de time que vier fazer um treino interno com o clube, pode entrar na vontade e machucar alguém. Eu acho que seria uma boa esse amistoso, que o Fluminense parece que também deve fazer com o América. Eu acho que quanto ao América, eu acho que é dia 8 de julho, e quanto ao São Paulo, eu acho que seria dia 12. Vamos torcer para os dirigentes do São Paulo e a comissão técnica, né, o Dorival Júnior, mudarem de ideia e fazerem esse amistoso, que ninguém vai estar entregando jogo para ninguém, ninguém vai estar ganhando nem perdendo nada, só o público que for ao estádio assistir. Aqui no Rio tem bastante paulista também, pode ter torcedor do São Paulo, deve ter bastante aqui também, pode ir ao estádio ver o jogo, seria uma boa, eu acho que seria uma boa. Torcer para essa ideia da Superbet conseguir convencer os dirigentes do São Paulo e eles fazerem esse amistoso com o Fluminense. E que tenha também contra o América do Rio. Seria uma boa, realmente eu acho que seria uma boa. Vamos torcer para dar tudo certo. Agora, em relação a reforços, o time voltando a treinar amanhã, deve ter algumas novidades, né, em relação a saídas e chegadas, que vai voltar dirigente, todo mundo aí. Está saindo o jogador da base. Eu ontem vi a opinião do Lessa, eu concordo plenamente com ele. Esses jogadores que estão saindo, esse Agner, ficou aí o tempo todo no Fluminense, foi reserva o tempo todo, acho que do Arthur. O Arthur saiu, ele não conseguiu fazer nada. Foi lá pro Palmeiras. Se ele fosse, eu gosto de ver jogo da base. Eu vejo jogo da base, eu nunca vi nada demais no Agner. Ele é um pouco parecido com o Ganso, só que piorado. O Ganso joga muito mais do que ele. E ele não joga bem, não. É um cara que não tem raça, um cara meio paradão. Às vezes acerta uma bola ou outra, mas não é um grande jogador. E os jogadores que estão saindo do Fluminense, cá para nós, não tem nenhum jogador que é isso tudo. Eu acho que a torcida tem que prestar atenção quando malhar, ver quem está saindo, quem está chegando. Não é só ir contra a diretoria, só ir contra. Tem que malhar, como o Lessa disse, sim. Que eu tenho falado aqui também, o Bahia, quando virou SAF aí do City, foi comprado pelo City, o Bahia levou os melhores profissionais da base do Fluminense. E está fazendo um belo trabalho na base lá. Aí o Fluminense caiu aqui, né? O sub-20 do Fluminense é horroroso, não tem praticamente nenhum jogador
do sub-20 do Fluminense que possa jogar no profissional. E você vê, pô, que começou a cair os jogadores do sub-17, o time do sub-15 é bom, do sub-17 é bom, mas você não pode subir os times sub-15, sub-17 direto pro profissional. Se não acontece o que está acontecendo com o Riquelme Felipe, que aconteceu com o Wallace Davi, que foi para o Botafogo, que é a reserva do sub-20 lá, e com outros jogadores mais. Então, você tem que criticar quando é para criticar. Pô, a pergunta que procede é o seguinte: com a saída desses profissionais, desses grandes profissionais que tinha na base do Fluminense, o Fluminense repôs a altura. Quem veio para repor os profissionais que saíram são bons o suficiente para alavancar a base do Fluminense? Não deve ser, cara. Infelizmente, me desculpe, mas não deve ser. Porque caiu muito de rendimento. Muito, muito mesmo. O sub-20 está lá nas últimas posições. Faltam 3 jogos, ele tem que ganhar os 3 para tentar. E torcer por outros resultados para ele tentar se classificar para outra fase do brasileiro. Só perde, cara. Os jogos que eu vi, perdeu em Xerém, perdeu fora. Perde tudo quanto é lugar, cara. Perde para time bom, perde para time fraco. O Fluminense é um bando dentro de campo. O treinador não é ruim, mas o elenco do Sub-20 é fraco. E veio contratando jogadores durante a temporada e jogadores que chegaram e não acrescentaram nada para o Sub-20. Sinceramente, não só. E aí, tá, os jogadores que poderiam estar jogando Sub-20, e que é o Felipe, o Fidelis e outros mais, estão na reserva aí do profissional. Já, às vezes desce, joga um jogo, joga outro. Aí que parece que eles estão sendo punidos, penalizados, porque a torcida e a imprensa, não total, mas já vi que o Lessa pensa mais ou menos que nem eu. Mas a torcida, tem alguns youtubers que só cai de pau em cima da diretoria. Pelas vendas, não. Pelo trabalho na base, para repor os profissionais que saíram pro Bahia, aí sim, aí tem que ir lá, tem que parar, pensar, ver o planejamento, os profissionais que estão lá, tudo direitinho para começar a alavancar os jogadores da base. Porque o sub-20, pô, você não pode. E não pode pegar o jogador do sub-17 direto pro profissional. Esses empresários agora, eles pensam em ganhar dinheiro. Eles não pensam no jogador. Aí o que acontece? Vai renovar, tá no sub-17, fez um bom ano no sub-17, o que acontece? Vai renovar o contrato. Aí a cláusula lá no contrato, para o Fluminense aceitar, tem que botar para jogar no profissional. O cara que está no sub-17 não tem físico e não tem condições de jogar no profissional, a não ser um extra classe, um extra série, que o Fluminense não tem. O Fluminense, infelizmente, não tem. Tem bons jogadores. Você olha o sub-17 jogando, como eu vejo às vezes, tem bons jogadores. O sub-15 tem bons jogadores. Tem jogadores que estão na seleção brasileira, tanto do sub-15 quanto do sub-17. Tem um lateral esquerdo do Fluminense, acho que é do sub-17, que ele está na seleção brasileira, não, acho que é do sub-15. Está na seleção brasileira. Ele tem um grande futuro. Muito bom jogador, muito bom lateral. Esse tem que guardar. Ele tem ido em todas as seleções. Todas as convocações para a seleção ele tem ido. Muito bom jogador. Marca bem, ataca bem, cruza bem. É um grande jogador. Se o Fluminense... Esse aí o Fluminense tem que segurar. Tem que trabalhar direito, que é o grande jogador. Agora eu não estou lembrando o nome dele. Mas eu vi outro dia, uns 2 ou 3 jogos do Fluminense, acho que é do sub-17. Acho que é o sub-17. Ele já tem dois jogadores. O lateral esquerdo e o lateral direito já foram à seleção
já foram convocados para a seleção. E tem um jogador de meio campo que ele não é do Fluminense, está emprestado ao Fluminense, que o Fluminense está querendo contratá-lo, que é um grande jogador também, que já foi chamado também para a seleção, do Sub-17. Rapaz, agora eu não estou lembrando. Tem até o nome de um ex-jogador do Vasco também. Muito bom jogador. Esses três são bons. Mas aí você tem que trabalhar, não adianta pegar, tá no Sub-17, tá jogando muito, vou botar ele profissional. Vai chegar lá, vai ficar esquecido. Não é só porque o Zubeldia não costuma usar jogador da base. O cara, para jogar, ele tem que chegar preparado, cara. E o cara do Sub-17 não chega preparado para o profissional. O profissional está disputando competições, ainda mais esse ano. É um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro. Não dá para treinar o garoto da base, falar que faz isso, faz aquilo, como é que faz. Não tem como, cara. Sub-17, o cara nem corpo, nem físico tem. Aí ele tem que trabalhar melhor. E quantos jogadores do Fluminense, de outros clubes, que chegam ao Sub-20 são dispensados. E às vezes uns viram jogadores e outros vão para outra profissão. Então não é por aí, cara, que a banda toca. Tem que ver, parar, pensar. Não é só criticar. A gente não pode só criticar. Tem YouTube que o cara já abre o vídeo para criticar a diretoria do Fluminense. Não é por aí que a banda toca. A gente tem que ver os erros e os acertos. O Fluminense tem muito erro? Tem. Mas também tem muitos acertos. O Fluminense está numa situação hoje, já foi campeão da Libertadores e campeão da Recopa, por causa de erros, por causa de acertos da diretoria. Tinha um time que todo mundo chamava de velho, que não ia ganhar nada, e ganhou a Libertadores, e no ano seguinte ganhou a Recopa, também quase foi rebaixado. Mas tem uma condição, melhorou a situação que estava. A gente estava na fila há um tempão e nunca tinha ganho uma Libertadores nem a Recopa. E ganhamos. Então, não é por aí, cara. Vamos criticar quando tem que criticar. Não é, vendeu, jogar. Não é por aí, cara. Tem que ver por que vendeu e por que quando não vende. Não é assim que a banda toca. A gente tem que ver o que pode ou não fazer, o que deve ou não fazer. A gente tem que ver os erros e acertos da base. Eu acho, a minha opinião, não estou lá para ver. Se eu estiver errado, que me perdoe. Mas eu acho que desde que os desde que os profissionais da base saíram da base do Fluminense e foram para a base do Bahia, a base do Bahia melhorou e a do Fluminense caiu muito de produção. Apesar do Fluminense ter um bom time Sub-17, que está invicto há mais de um mês, e um bom time Sub-15 também. Tá? Mas por pressa de botar jogador no profissional, disso, daquilo, o Sub-20 está abandonado, cara. Dá pena de ver o Sub-20 jogar. Dá muita pena. Tem um grande goleiro, o Félix. O nome já diz tudo, né? Mas é bom goleiro. Mas o resto, cara, tem um Gorgulho. É um bom zagueiro. Trouxeram agora o Tiburcio, também fica mais no banco do que joga. Mas tirando um ou outro jogador, esse atacante que está aí, que tem quase 2 metros, acho que ele veio do Palmeiras, não me lembro, não é bom atacante. Ele é muito lento, muito devagar. Então tem que rever isso, tem que pegar, ver o que está dando certo e apoiar. Ver o que está dando errado e mudar. Isso a gente tem que fazer, tem que rever. E isso tem que começar lá de dentro da diretoria. Ela tem que correr atrás, até porque a tendência é o Fluminense virar SAF. Um ponto forte para a SAF do Fluminense vai ser a base. Por um lado, o Léo só falou, ele tem razão. De repente, virando SAF, eles vão fortalecer a base do Fluminense, que o carro forte vai ser a base do Fluminense. Então pode ser bom por esse lado, porque por enquanto o Sub-20 do Fluminense está muito abandonado. O Sub-17, 15 não, mas o Sub-20 está. Quando aparece um jogador que joga melhor,
Aí todo mundo quer que bote pro profissional, o cara vai pro profissional e fica no banco, fica esquecido, não joga. O Fluminense tem gasto muito dinheiro com o jogador? Tem. Tá devendo? Tá. Mas, pô, mas a base realmente não tá dando condição, cara. É o Zubeldia, é o Renato, é quem que passar ali, se olhar o jogador que tá no sub-20, não vai puxar ninguém, cara. Não vai puxar ninguém. Então, vamos rever isso. Vamos ver o que pode e o que não pode criticar. Não é só descascar a lenha, não, cara. Quando vê, por exemplo, o Luiz Henrique, senhor jogador, saiu daqui por duas mariolas e uma bananada. Tá, ali o Fluminense estava sem dinheiro, precisou vender, mas são muito barato. O Nino vendeu muito barato, apesar de ter feito acordo com o jogador. O Arias, aquele Cauã Elias, tá? Esses tudo bem, concordo. Agora, esses meninos aí não tem condição, cara. Realmente o Águia não tem condição de jogar no profissional do Fluminense. Quem acompanha a base e já viu o Águia jogar, vai dar razão porque eu estou falando. Ele não é bom jogador. Não é bom jogador. Se fosse bom jogador, pelo valor que o Fluminense botou o preço de passe dele para o Palmeiras tinha devolvido ele para o Fluminense? Não teria. Não teria. Então vamos pensar antes de descascar a lenha em cima dos caras. Todo mundo quer a mesma coisa. Às vezes erra, todo mundo erra. Se você olhar, dirigentes de todos os clubes erram. Acho que eles estão meio parados? Acho. Espero que eles estejam trabalhando para trazer os jogadores. Que esse Matheus Montenegro tem mania de trabalhar silenciosamente. Vamos ver se ele traz, se ele consegue trazer o Nino. Se não conseguir trazer o Nino, que traga uns dois, porque o valor que de repente tá para pagar o Nino, dá para trazer os 2, 3 jogadores mais barato. Você vai ali no... Já saíram vários jogadores sul-americanos do Fluminense, né, que estavam aqui. Tá emprestado lá o que está no Curitiba, que Lavega. Tem o Lescano, que foi para lá, para o Uruguai, não está jogando nada. No Paraguai, não está jogando nada, está esquecido. Tem o outro lateral esquerdo, que estava aqui também, que também não estava jogando nada, que jogou bem, depois sofreu uma contusão, voltou e não jogou mais nada. Agora, tem outros jogadores que podem sair, o Fluminense pode vender. Eu acho que o Fluminense já tem falado isso aí, o Fluminense tem que trazer um grande goleiro para ser reserva do Fábio. Um dia quem assiste meu vídeo vai lembrar o que eu estou falando. Espero que não esse ano, mas pode acontecer, a gente não pode brincar com a sorte. Aí teria que trazer para mim um grande goleiro, 2 zagueiros bons, tem que trazer... Parece que tem um time interessado no Samuel Xavier, que o Thiago Ferreira do Hora do Flu falou, não sei se é o Atlético Mineiro, não, o Corinthians, parece que o Diniz se vendeu o Mateuzinho, que quer levar o Samuel Xavier, que o Thiago da Hora do Flu falou, Thiago Ferreira. Então eu tenho um goleiro, 2 zagueiros, de repente um lateral direito, ou então botar o Fidelis para ficar ali com o Guga. Então seria 4 até agora, um 5 para se for sair o Bernal, que a tendência é ele sair. E o Otávio tinha que sair do Fluminense, eu acho que ele tinha que sair. Pode sair o Bernal, o Otávio, aí são um goleiro, 2 zagueiros, um lateral direito, um 5, um meia, se o Ganso realmente sair, um meia, para revezar com o Lúcio Acosta, que não aguenta jogar os 90 minutos, todo mundo vê isso. E se o Canóbio e o Serna sair, um atacante de lado. O Fluminense está interessado no Cebolinha, né? Não sei se vai conseguir trazer, que o Flamengo sempre dificulta, né? Como o Fluminense dificulta para o Flamengo também. Mas tem que trazer o atacante do 1 contra 1, que saiba driblar e vá para frente. Que tanto o Canóbio quanto o Serna, eles têm velocidade, mas não são dribladores, né? Então teria que trazer. Então, na realidade, são 8 jogadores que teria que trazer. Será que vai conseguir trazer? Vamos ver. Se trouxer 2 grandes zagueiros,
e um atacante de lado, se sair o Canóbio ou o Serra, já melhora. Tinha que sair esse que foi do Santos também, qual é o nome? É o que só vive machucado, é o cara, é da Venezuela ele, é o... Pô, agora deu branco, depois eu vou lembrar. Aí isso é o que teria que acontecer. Mas vamos ver, vamos aguardar que amanhã começa a voltar aos treinamentos, fazer exame, essas coisas todas, aí vai começar a pipocar comentários sobre saídas e chegadas. Vamos aguardar para ver o que acontece. Agora vamos falar, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí todo dia de meio-dia à meia-noite com a minha esposa, aí de segunda a segunda, não tenho tempo praticamente para nada. Aí comecei a pensar em alguma coisa para fazer na parte da manhã como uma terapia. Como eu sempre acompanhei os YouTubes que falam sobre o Fluminense, sei os que normalmente que falam a verdade e que eu posso confiar, e eu não tenho ninguém no Fluminense filtrado para me falar notícias do Fluminense. O que eu fiz? A sobrinha da minha esposa veio aqui, fez o canal para mim, mas eu não sei fazer quase nada na internet. Então o que eu faço? Eu pego as notícias desses YouTubes que eu confio, falo o nome deles, o canal, e dou a notícia aqui. Como eu falei agora do Lessa e do Thiago Ferreira. Aí falo a notícia aqui. E quando não tem isso, eu dou minha opinião, como falei sobre a base do Fluminense, que eu costumo assistir jogos da base quando passa. Então eu comecei a falar. Pensei de não ter nem 50 inscritos, mas para minha surpresa, estou com 849 inscritos. Me empolguei, estou levando a sério agora. Aí pretendo chegar, pelo menos inicialmente, aos 1.000 inscritos até o final da Copa do Mundo. Espero que contar com o apoio de vocês. Todo mundo está inscrito no canal, tem alguns que eu confio, né? Que eu comecei a conversar, fazer amizade, que falam comigo quase que diariamente. Aí eu espero que todos que estão inscritos, que dê o like, compartilhe, dê o hypar para melhorar a pontuação do canal com o YouTube. E que se todo mundo pedir, conseguir um inscrito pelo menos para o nosso canal aqui, eu vou passar R$2.000, vou chegar perto dos 2.000, né? Aí, por favor, peço o apoio de vocês, que peçam suas amigas e seus amigos para se inscreverem, dar o like e compartilhar. E as pessoas que não estão inscritos, mas costumam assistir o nosso canal, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peçam suas amigas e seus amigos para se inscrever e dar o like e compartilhar também. Assim vocês vão ajudar o YouTube, o logaritmo do YouTube, a aumentar, a espalhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Nessa parte eu estou ficando muito feliz. A outra parte, se vocês puderem fazer o Pix para ajudar o canal, eu tenho 2 Pix, tá? Os dois são do Banco PicPay. Um é um e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo, ou por achar mais fácil botar o número menor também, não tem problema. Estamos aí, é só ajudar o canal, desde que seja de coração e não faça falta para nenhum de vocês. Os 2 Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Tá? Os dois, como falei anteriormente, são do Banco PicPay. Tá lá com o Paulo Roberto. Se vocês puderem colaborar, eu agradeço desde já. Tá? Um abraço a todos, tenham uma linda semana, uma linda segunda-feira, e amanhã a gente já vai começar a ter notícias sobre o nosso Flusão. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.